Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. Nós estamos aqui com as professoras Joailda e Nina, que representam o Movimento de Educação em Campus em Luta, Movimento dos Educadores em Campus em Luta. E nós vamos agora falar um pouquinho também sobre a questão dos materiais didáticos. A Prefeitura sempre diz que os materiais estão chegando, que os materiais são de melhor qualidade, e muitas pessoas discutem até nas redes sociais que às vezes não se adaptam àquele ensino propriamente dito. Muitos locais o material ainda não chegou. Quais as observações que vocês podem fazer para a gente com relação a isso? Primeiro a Nina, depois a Joailda. Bom, a grande questão, né, que a gente percebe entre os educadores é a reivindicação por uma autonomia pedagógica, né? O professor, ele quer escolher o material que ele vai trabalhar, ele quer ter essa liberdade de planejamento, né? Porque é o que aprendemos na pedagogia, isso, essa autonomia do professor para direcionar os conteúdos, para direcionar, né, o método de trabalho, e nossas companheiras e companheiros, né, vêm reclamando, né, da qualidade desse material. Qualidade em que sentido? Educacionalmente falando, ele é antiquado para o aprendizado, ou é o material em termos de qualidade? Qual é a grande reclamação em si desse material? Acredito que... É fora da realidade, entendeu? Obsoleto ou muito à frente do normal? Tipo assim, ele tem questões que aborda questões assim, tipo assim, quantas vezes seu pai vai ao supermercado durante o dia? Entendeu? Tipo, coisas que não tem a ver com a nossa realidade, que o nosso público é um público carente, né? Então, falam de coisas que foge um pouco a realidade daquele sistema educacional. Então, na verdade, o que você diz quando quer autonomia para a escolha do material é justamente para tentar adequá-lo à sociedade, à comunidade onde vocês lecionam? Sim, seria exatamente. Por aí? E também porque... Mas estruturalmente isso não seria difícil para uma rede pública, não? Em termos de viabilidade? Mas tem os livros do MEC, né? Os livros do MEC, eles são mais voltados para essa realidade. E também a questão de verba. Por quê? Se nós podemos ter autonomia pedagógica, podemos ter os livros do MEC, sim, que são gratuitos, por que a gente privatizar, comprar livros, gastar verba pública com o material que a gente pode ter gratuito? Mas o poder público diz que o material do MEC às vezes não chega a contento e por isso que eles abrem licitação para Mas esse também não chega? Até agora não chegou. Você tem conhecimento de alguma escola pública municipal? Nós estamos no mês de outubro, né? Até hoje tem alguma escola que não tenha material? Já chegou. A Olga Linhares, pelo que eu soube, se encontra fechada. Fechada. Existem as escolas do campo também, né? Que não recebem material. Foram fechadas, né? Isso. E para a escola do campo piorou esse material, que vai totalmente, não vai de acordo com a educação do campo, porque a educação do campo tem que ser uma educação específica voltada para ela, a partir da realidade do aluno. Mas será que a gente tem, vocês poderiam não dizer, não estou aqui nominando, mas nós poderíamos afirmar que tem escola pública municipal hoje ainda sem material didático? Sim. Desde o começo do ano letivo? Sim, sim. E futuramente, se a gente tivesse que buscar informações com isso, a gente conseguiria com facilidade? Com outros professores? Conseguiria, sim. Nina, me diz uma coisa aqui. Eleição direta para as professoras, a Prefeitura avançou um pouco com relação a isso, sim, dando essa possibilidade de uma lista tríplice, né? Bom, ruim ou nada vai mudar com isso? Qual a sua opinião? Bom, essa experiência ela já acontece em outros lugares do Brasil, em universidades, por exemplo, né, em São Paulo. Houve, né, uma eleição para reitor, né, certa vez, e o que a gente percebe é que aquele que representa a vontade da maioria, né, na eleição, muitas vezes ele não é o colocado, o indicado, porque a lista tríplice dá essa possibilidade de um dos três ser indicado. Nem sempre o primeiro. Nem sempre o primeiro. E o nosso medo é no município que já é, né, direcionado por uma política muitas vezes duvidosa, uma política coronelista ou às vezes uma política populista, né, de agrados, de favores, né, como ainda no século XVIII e XIX. A gente tem medo de que essa lista tríplice não mude a nossa realidade, né? Dentre os três, ainda tenha um representante do governo e que não mude a realidade, que seja cabo de algum vereador, de algum político, né, o que já acontece hoje. Então, a gente queria uma eleição direta, uma eleição em que o professor escolhesse
né, o seu gestor, o seu diretor. Joailda, você concorda com essa política de vereador indicar diretor de escola? E pior, nós temos escolas que têm diretores que sequer são professores, né? O que você tem, qual é o seu entendimento com relação a isso? Qual a sua opinião com relação a isso? Eu me contemplo na fala dela e acrescento também que não sou favorável, porque tem sido colocado na direção de escolas e creches pessoas que tiveram melhor desempenho na política. Como assim? O cabo eleitoral. Ele foi o cabo eleitoral de um candidato, ele teve um melhor desempenho, ajudou a eleger aquele candidato, então ele é colocado na direção ou na vice-direção de uma creche, de uma escola. Mesmo não sendo professor. Mesmo não sendo professor. Olha só, gente, olha só a observação dela. Existem vereadores que indicam cabos eleitorais para a direção de escola pública na rede de Campos do Goytacazes. E não só de escolas, mas direção de postos médicos, hospitais, que eu acho também gravíssimos. Entendeu? A pessoa vai lá, faz a sua campanha e ocupa um cargo que merece, que precisa de uma pessoa com a qualificação, com uma formação específica, e então não está acontecendo isso. Já houve um caso de uma diretora não saber assinar. Mas era um cabo eleitoral. Na hora da assinatura, ter que chamar um professor lá de carreira para vir assinar o documento. E a questão do professor substituto? Como é que isso tem... qual é a consequência que isso tem? Qual é o burburinho que isso tem gerado dentro das escolas públicas? Está tendo uma efetividade? Está tendo utilidade? Está funcionando esse sistema do professor substituto? Bom, eu tenho apenas 6 meses de prefeitura, né? E o que a gente ouve falar é que as vagas para os concursos, né, são sempre muito pequenas, porque já existe um número muito grande de contratados. Esses contratados, né, tomando o lugar dos concursados. Quando eu fiz, né, o concurso, abriram 5 vagas para professor de geografia, né? O município precisava apenas de 5 vagas, e aí o que a gente questiona é, esses contratados, né, estão tomando o lugar dos concursados. Tem também a questão do RET, né, que o RET não existe mais para o professor concursado, porque os contratados estão tomando, né, o nosso espaço. Agora, me diz uma coisa, eu poderia afirmar aqui com certeza que nós temos ainda contratados no lugar de concursados no corpo docente das escolas públicas do município de Campos? Sim. Sem dúvida. Isso é um ponto da nossa pauta. Sem dúvida. Nós queremos que os concursados, as pessoas aprovadas no último concurso de 2012, eles sejam chamados para ocupar as vagas reais, porque tem contratado ocupando as vagas reais dos concursados. A pessoa está lá na lista de espera, tem a vaga e ele não está ocupando. Quando vocês fazem essas reivindicações de vocês por essa organização que vocês criaram, vocês estão tendo cuidado de nominar, de indicar, de comprovar mediante documentos, material probatório, todas essas reivindicações de vocês? Sim. Isso tudo tem chegado ao poder público? Olha, nós tivemos fomos recebidos apenas uma vez pela secretária no dia 30. Que ela relatou. Fábio Ribeiro. E depois disso nós iríamos... Vocês foram recebidos por Fábio Ribeiro ou pela secretária? Por ambos, Fábio Ribeiro, a secretária, e o procurador do município. E marcou-se uma nova audiência para o dia 23 de setembro. E não ocorreu. Agora, com relação à Comissão de Educação da Câmara, né, que nós temos aí a professora auxiliadora, que já foi secretária de Educação, qual a postura dela com relação a vocês? Eu soube que houve a última audiência na Câmara e ela foi até bem conturbada, a audiência, a reunião, a sessão, né, da Câmara. Vocês estão tendo algum apoio da Câmara dos Vereadores, principalmente da Comissão de Educação? Não, nenhum. Porque, inclusive, é uma decepção muito grande para todos os professores da rede municipal, porque muitos já se elegeram em nome da educação, em nome de buscar uma valorização para os professores, e quando chega na Câmara, nada disso acontece. Entendeu? Nós nos sentimos
muito Donados. abandonados, até mesmo frustrados com o que nós ouvimos na Câmara, né? Dizer que não tem verba para educação, dizer que o dinheiro do Fundeb não é para aumentar o piso do professor. Francamente, revoltou toda a categoria. Os professores estão mesmo dispostos a ir para a greve mesmo. E essa greve, ela cada dia toma mais corpo. E há uma sinalização do grupo apoiar, ou vocês acham que vocês correm o risco de não ter um apoio maciço nessa greve dos professores? Olha, o que nos chega, o nosso conhecimento, é que 80% da categoria já aderiu à greve. Hoje nós estamos no estado de greve, né? Votamos o estado de greve na Assembleia e estamos fazendo o levantamento em questão da adesão. Temos uma comissão que vai às escolas por região do município, né? Para fazer esse levantamento. Isso. E, na verdade, também, o Movimento Educadores de Campos em Luta, ele é o próprio professor. Todos os professores são o Movimento Educadores de Campos em Luta. O professor não fica esperando da comissão, do comando de mobilização. Ele mesmo tem autonomia para divulgar, para conversar com um colega, para visitar uma escola. E qual é a posição do sindicato dos professores? Quem é o presidente do sindicato dos professores? O sindicato, na verdade, é o CEP Campos, né? Ele é composto por 13 diretores. E lá são várias correntes sindicais. CUT, né? Intersindical e a unidade classista. A unidade classista e a intersindical apoiam o nosso movimento. Inclusive, um membro de cada corrente dessa fizeram parte da comissão de negociação com o governo. E a corrente majoritária, a CUT, se posicionou contra o nosso movimento, se posicionou contra a categoria, entendeu? E nós fizemos um abaixo-assinado e encaminhamos à central do CEP Rio, né? Porque aqui a gente sabe que é o núcleo. E estamos aguardando providências porque eles passaram por cima de uma assembleia. Isso foi votado em assembleia e a assembleia é soberana. No caso da CUT. Exatamente. Eles, no momento de negociação entre governo e categoria, eles mandaram um ofício se retirando das negociações. Sendo que, mesmo com a comissão que estava formada pelos educadores de Campos em Luta e com os 2 representantes do CEP Campos, nós não fomos recebidos, não fomos atendidos. Cerca de 600 professores em frente à Secretaria de Educação, né, e não abriram as portas para a gente. Perfeito. Estamos conversando aqui com as professoras Joailda e também a Nina. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com uma denúncia grave que será feita no ar por um professor da rede pública municipal. Não percam depois do intervalo.